Olá, professores. Eu sou o Leonardo, faço grupo com a Mariana e o Marcelo, e juntos, ao longo deste quadrimestre, a gente criou um programa relacionado a um posto de combustível. O nosso programa tem como motivação principal o funcionamento de um posto de combustível. Ele auxilia com que o gerente desse posto, o dono do posto, ele tenha um controle tanto em relação ao produto quanto ao caixa desse posto. Tá? Esse sistema ele atende às necessidades básicas de um posto, né, de forma diária, e também permite ao usuário que tenha uma maior segurança em relação ao lucros e à contabilidade básica do posto. O posto de gasolina, esse programa que a gente criou, ele é bem simples, né, ele é bem visual. Então, ao longo dessa gravação, vocês vão perceber que o programa vai ser aberto, né, e vai te dar algumas opções lá, 0 para isso, 1 para aquilo, 2 para aquilo outro. Né, você clica na opção que você quer, ele te joga para uma nova janela, né, que coloca lá o 0 para um combustível X, e 1 para o combustível Y, 2 para o combustível W, e assim o programa roda, né. Então isso facilita com que qualquer pessoa, qualquer usuário que vai trabalhar ali consiga ter o fácil manusear esse programa de forma fácil, tá? E a gente dividiu essa apresentação de modo que eu vou dar uma introdução, a Marina vai falar um pouco da programação e o Marcelo vai colocar o programa rodando para vocês. A gente fez essa divisão porque a gente acredita que dessa forma fica mais fácil de vocês entenderem o que a gente fez, né, e como o programa foi criado. Né, melhor cada um falar uma parte do que todo mundo falar um pouco de cada e ficarem um pouco confuso. Então a gente dividiu dessa forma, ok? Então, sendo assim, eu vou passar a voz agora para Mariana, que vai falar um pouco da programação para vocês, de como o programa foi feito. Olá, professores. Meu nome é Mariana. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o código do nosso programa, que é o posto de combustível. Então, inicialmente, nós temos um vetor real, Q, de 4 posições, e que vão ser armazenadas as quantidades iniciais em litros de cada combustível, sendo gasolina comum, etanol, diesel e gasolina aditivada, respectivamente, em que vai ser pedido para a pessoa digitar no início do programa quais são as quantidades que eles vão ter em estoque desse combustível. E temos também um vetor real de tamanho 8, em que vão ser armazenados os preços desses combustíveis, tanto de venda, tanto de compra, e que vão ser pedidos também para serem digitados no início do programa, baseados na pesquisa que fizemos de preço de venda desses combustíveis. E o de venda também já estão previamente definidos aqui. Aí nós temos um número real pagar, uma variável real pagar, e nela vai ser calculado o preço total de compra de cada combustível, que eu vou falar mais pra frente. Além disso, nós temos também 4 inteiros, que vão ser usados como contador, para saber o total vendido de cada combustível, sendo 1 para cada combustível, respectivamente também. Sempre nessa ordem de gasolina comum, etanol, diesel e gasolina aditivada. Então, começando o nosso programa, usamos um while, que vai fazer o programa rodar enquanto a quantidade de algum combustível for maior que zero. Se todos acabarem, aí o programa para. Tanto que usamos um ou, enquanto a quantidade de algum deles for maior que zero, de um ou de outro, esse programa roda. Continuando, então, a gente tem o menu principal, que foi usado a variável inteiro combi, em que vão aparecer as opções para serem digitadas, a pessoa escolher o que ela quer fazer. E aí, sendo a opção 1, venda de gasolina comum, a 2, venda de etanol, a 3, venda de diesel, a 4, venda de gasolina aditivada, a 5, consulta, a 6, comprar combustível e a 0, sair do programa. Então, se a escolha for pelo abastecimento de gasolina, vender gasolina, aí nós declaramos uma variável quantidade 1, em que vai ser digitada a quantidade desse combustível que vai ser vendido em litros. E um if. O que esse if faz? Se a quantidade que o posto tem disponível for maior ou igual à quantidade que ele quer vender,
Então, nós vamos ter aquele total que eu falei no começo, que vai ser total 1 igual a total 1 mais quantidade 1. E o que ele vai fazer? Ele vai somar essa quantidade que vai ser vendida ao que ele tinha, que o total foi declarado como zero. Então, vai sendo armazenado aqui nesse total quanto o posto está vendendo desses combustíveis. Então, aí dentro disso, nós temos um ganho, um real ganho, que vai ser a quantidade desse combustível que vai estar sendo vendido, vezes o preço de venda, que também foi digitado inicialmente. Assim, nós saberemos quanto vai ter que ser cobrado dessa pessoa que está comprando a gasolina para poder esse valor ir para o caixa. E também nós tiramos a quantidade que a gente tinha inicialmente, quanto foi vendido, para a gente saber quanto sobra em estoque desse combustível. E aqui, o result, nós entramos num módulo que chama CalCaixa, que usa como parâmetro o result, que é o caixa inicial, e o ganho, que é quanto vai ser cobrado do cliente. Que nesse módulo nós faremos, então, aqui a soma de quanto nós tínhamos em caixa inicialmente e quanto ele recebeu agora com essa venda de gasolina, retornando o valor final. Aqui, voltando. Aqui, retornando esse valor final do caixa. Então, vai ser apresentado, quando ele vende essa gasolina, vai aparecer para ele quanto foi vendida, o valor total do caixa após isso, e a quantidade de gasolina que ele ainda vai ter disponível após essa venda. E o else, que é se a quantidade que ele for vender for maior do que ele tem em estoque, vai aparecer uma mensagem de erro que não é mais gasolina comum disponível e que ele necessita efetuar uma compra desse combustível. A opção 2 de etanol é igual, tem o mesmo processo, de quantidade de combustível, está digitada a quantidade de combustível que você quer comprar, tem o mesmo if para ele saber se você tem essa quantidade para ser vendida, o cálculo do caixa e as mesmas mensagens, e também a de erro. Então, nós temos isso para todas as opções de venda. A de gasolina comum, essa é de etanol, a 3 de diesel, também é igual, e a 4 de gasolina comum também faz a mesma coisa. Tá? Aí, nós temos, se a opção escolhida for a opção 5, que é a de consulta. Aí ele vai mostrar na tela o valor que nós teremos em caixa, pós-venda, e o total de gasolina que foi vendida, o saldo em estoque desse combustível, o total vendido de etanol e o saldo em estoque também, o total de diesel vendido e o saldo em estoque, o total de gasolina aditivada vendida e o saldo em estoque. E aí, nós temos a opção 6 também, que essa é para comprar combustível, caso um dos que a gente tinha acabe. Então, colocamos o inteiro, compre, que onde vai ser digitado o combustível que ele quer comprar. Vai aparecer um menuzinho na tela, dando as opções de combustível que ele quer comprar. Então, vamos ter no 1 a gasolina comum, no 2 o etanol, no 3 o diesel e no 4 a gasolina aditivada. Então, se ele escolhe comprar gasolina comum, que é a opção 1, nós entramos nesse if, onde foi declarado inteiro, que é CGAS, que é a quantidade desejada que ele quer comprar gasolina, e o pagar, que vai ser quanto ele vai pagar por essa gasolina. Então, é a quantidade que ele quer, vezes o preço de venda que foi definido anteriormente, de compra desse combustível, P4. E aí nós temos um if também, que é para saber se o quanto ele vai pagar nesse combustível
for mais do que ele tem de valor em caixa, aparece uma mensagem de erro também dizendo que ele não tem dinheiro suficiente para essa compra. Mas se não, o else, aí ele vai fazer as contas, que são a quantidade que ele tinha, vai ser adicionada a quantidade anteriormente de estoque, a quantidade nova de combustível que ele está comprando agora. Então vai somar ao que ele tinha em estoque anteriormente e armazenar esse valor. Aí o resulte, que vai ser quando ele tinha em caixa, menos o valor que ele pagou por esse combustível. Então nós vamos ter o valor final do caixa. E aí vai aparecer na tela a quantidade disponível agora de gasolina comum que ele vai ter após essa compra. E aí também o mesmo processo é feito para a compra de etanol. Aqui, a quantidade que ele usa de compra de etanol, o mesmo processo. Para a compra de diesel também, será feita a mesma coisa. E para a compra de gasolina aditivada, é feita a mesma coisa também. E aí a última opção que nós temos é o zero, que é o sair. Então, quando a pessoa digita zero, o programa para e sai. E é isso. Onde vai ser digitado o combustível que ele quer comprar. Vai aparecer um menuzinho na tela, dando as opções de combustível que ele quer comprar. Então, vamos ter no 1 a gasolina comum, no 2 o etanol, no 3 o diesel e no 4 a gasolina aditivada. Então, se ele escolhe comprar gasolina comum, que é a opção 1, nós entramos nesse if, onde foi declarado inteiro, que é CGAS, que é a quantidade desejada que ele quer comprar gasolina, e o pagar, que vai ser quanto ele vai pagar por essa gasolina. Então, é a quantidade que ele quer, vezes o preço de venda que foi definido anteriormente, de compra desse combustível, P4. E aí nós temos um if também, que é para saber se o quanto ele vai pagar nesse combustível for mais do que ele tem de valor em caixa, aparece uma mensagem de erro também dizendo que ele não tem dinheiro suficiente para essa compra. Mas se não, o else, aí ele vai fazer as contas, que são a quantidade que ele tinha, vai ser adicionada a quantidade anteriormente de estoque, a quantidade nova de combustível que ele está comprando agora. Então vai somar ao que ele tinha em estoque anteriormente e armazenar esse valor. Aí o resulte, que vai ser quando ele tinha em caixa, menos o valor que ele pagou por esse combustível. Então nós vamos ter o valor final do caixa. E aí vai aparecer na tela a quantidade disponível agora de gasolina comum que ele vai ter após essa compra. E aí também o mesmo processo é feito para a compra de etanol. Aqui, a quantidade que ele usa de compra de etanol, o mesmo processo. Para a compra de diesel também, será feita a mesma coisa. E para a compra de gasolina aditivada, é feita a mesma coisa também. E aí a última opção que nós temos é o zero, que é o sair. Então, quando a pessoa digita zero, o programa para e sai. E é isso. Olá, professores. Eu sou o Marcelo e depois da Mariana ter explicado a linguagem do nosso programa, eu vou mostrar uma simulação para vocês. Vamos iniciar. A primeira tela pede o valor do nosso caixa inicial. Vamos começar com R$1.000 em caixa. Em seguida, pede a quantidade de litros do nosso estoque de gasolina comum. Considerar 100 litros em estoque. O valor de venda da gasolina, R$2,60.
a quantidade de estoque do etanol, 100 litros também. O preço de venda do etanol, R$ 1,80. O diesel, a mesma coisa, 100 litros em estoque. O valor de venda do diesel, R$ 2,50. Gasolina aditivada, a mesma coisa, 100 litros em estoque, com valor de R$ 2,80 de venda. Assim, vamos ter a tela com as opções. A opção 1, 2, 3 e 4 são as opções de venda dos combustíveis. A opção 5 é a opção de consulta. A 6 é a compra de combustível, ou seja, a compra para o nosso estoque. E a 0 é a opção sair. Vamos começar com a opção 5 de consulta. Nessa opção podemos verificar o valor em caixa, o total de cada combustível vendido e o total de estoque de cada combustível. Podemos verificar que está R$ 1.000 em caixa e 100 litros em estoque de cada combustível, como foi inserido no começo do programa. E o total de combustível vendido ainda está zero, porque não demos exemplo de nenhuma venda de combustível. Então vamos digitar número 1 para executar a venda de gasolina comum. Ele pede para digitarmos a quantidade de combustível em litros. Vamos considerar 20 litros de gasolina comum. Portanto, o valor a ser cobrado do cliente é de R$ 52. Esse valor ele é inserido no valor total do nosso caixa. E o valor de estoque do combustível, nesse caso da gasolina, ele abaixou de 100 litros para 80 litros, pois vendemos 20 litros. Podemos fazer essa consulta também com o item 5, consulta. Verificando que o valor de caixa passou de R$ 1.000 para R$ 1.052, o saldo de estoque da gasolina passou de 100 litros para 80 litros, e o total de gasolina comum vendida passou de 0 para 20 litros. Os outros combustíveis continuam a mesma coisa. Vamos simular também uma venda de diesel, digitando o número 3. Vamos considerar 50 litros de diesel, tendo um valor a ser cobrado de R$ 125, que será inserido no nosso caixa. E temos um diesel de estoque 50 litros agora. Agora vamos mostrar a compra de combustíveis. Vamos comprar estoque. Aumentar nosso estoque. Digitando o número 6. Digitando o número 6, aparece a opção 1, 2, 3 ou 4. Dependendo do combustível que vamos comprar. Vamos considerar gasolina comum, número 1. Vamos comprar 50 litros de gasolina comum. Assim, nosso estoque, que estava 80 litros, passou a ter 130 litros. Vamos verificar isso na consulta novamente. Podemos ver que o valor em caixa diminuiu, pois nós compramos combustível. O saldo em estoque da gasolina aumentou de 80 para 130 litros, pois compramos 50 litros. E o 20 litros de venda permanece lá, porque nós não vendemos mais nenhum litro de combustível nesse caso. Vamos também mostrar para vocês uma compra de combustível. Nesse caso vamos considerar etanol número 2, para mostrar que se formos comprar uma quantidade muito grande e não vamos ter esse valor em caixa, não vai ser possível. Então vamos considerar 10.000 litros. Nesse caso aparece fundo insuficiente para compra, pois o valor que temos em caixa não é suficiente para fazer essa compra de estoque. Também vamos mostrar uma venda maior do que nosso estoque, que não vai ser possível. Vamos fazer isso com a gasolina aditivada, digitando o número 4. Lembrando que começamos com 100 litros de gasolina aditivada.
Então vamos pedir para que seja vendido 110 litros. Assim não sendo possível. Aparecendo na tela, não há mais gasolina aditivada disponível, efetue uma compra. Pois nós não temos 110 litros disponível, e sim 100 litros. Assim, voltando para a tela de opções. E a última a ser mostrado é a opção número 0, que é a opção sair. Portanto, professores, assim mostramos a simulação do nosso programa. Muito obrigado a vocês. Até logo.